Olá, você que me acompanha neste momento, tudo bem? Vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma planta que é muito utilizada em ambiente interno, sala de recepção, sala de estar, escritórios. Sempre que você assiste a uma novela, é muito comum você ver este tipo de planta por ser uma ótima opção para ser utilizada em ambiente interno como uma folhagem muito intensa e muito charmosa que chama bastante atenção de quem visita estes ambientes. Ela vai muito bem em salas, varandas, pode ser utilizada em jardins internos, direto plantado no chão ou em vasos, como pode ser utilizada e climatizada também a sol pleno, mas aí é menos comum a gente ver este tipo de planta plantada em jardins externos. Na maioria das vezes, o mais comum é você ver ela plantada em jardins internos. Nós estamos falando destas belas mudas de ráfias, esta bela variedade que encanta tanto quem a cultiva quanto quem passa e a vislumbra plantada em um belo vaso ou em um belo jardim interno. E é muito comum acontecer das pessoas terem problema no cultivo dela. Como ela tem este tronco bastante rústico, você pode ver um tronco bem fibroso que remete a ser uma planta muito resistente e muito robusta para ser cultivada pelos mais diferentes tipos de pessoas que adoram plantas. Porém, toda planta exige uma simbiose, uma troca. Ela nos presenteia com este belo visual e você tem que conseguir entender o que ela precisa para ter uma folhagem tão densa e sempre se aparentar saudável aos olhos de quem a contempla. Por uma questão de, geralmente, ou excesso de rega ou falta de rega, é muito comum as pessoas perderem a sua ráfia. Então, aqui no nosso viveiro, a gente sempre tem umas 5 ou mais mudas em estoque, o que faz com que a gente tenha elas, muitas vezes, por um longo período de tempo, aqui no pote de viveiro mesmo, antes de entregá-la ao fazer a venda para algum de nossos clientes. E é bastante comum. Às vezes a planta ficou 6 meses, 4 meses aqui no nosso viveiro, sem problema nenhum. Muitas vezes você entrega a planta para o cliente, ou vai lá e faz o plantio, dá as devidas orientações, e a pessoa dali uns 10, 15 dias, muitas vezes um mês, já nos procura para dizer, aquela planta, eu não sei o que aconteceu, ela morreu. Aquela planta está amarelando todas as folhas. Ou ela tem a característica também de ficar as folhas puxando para um preto azulado, quando você põe muito excesso de água. E aí acontece isso que eu sempre falo, que a pessoa ou deixou faltar umidade na raiz, ou sobrou umidade e aí acabou começando a apodrecer a planta. A ráfia não é diferente, ela é uma planta muito resistente e fácil de ser cultivada, mas é importante você ter sempre uma ideia como que você faz para manter uma umidade adequada e um ambiente adequado também para estar cultivando-a. Eu tenho jardins que a gente fez o plantio direto no chão, a sol pleno. Ela não fica com este verde tão exuberante em todas as folhas quando você faz o plantio a sol pleno, porém ela se adapta muito bem. Ela começa a queimar um pouco as folhas que estavam climatizadas para um ambiente
mais sombreado, igual este que está neste momento, mas depois as folhas novas já começam a sair com uma boa, um visual bem bonito. E recentemente a gente teve comentários aí no nosso canal, pessoal que buscou informação da seguinte maneira: minha ráfia secou todas as folhas e eu fiz a poda e ela vai brotar ou não? Será que ela está viva ou não? Por ela ter este tronco fibroso, muitas vezes se torna um pouco difícil da pessoa entender se esta planta ainda está verde ou não. E aí eu, aproveitando que nós estamos com umas ráfias de clientes aqui que vieram para o nosso viveiro para a gente tentar salvá-las, né, num primeiro momento, para depois estar entregando novamente para o cliente, ou mesmo podemos, e talvez estaremos fazendo uma substituição desta por uma outra. Eu achei interessante a gente estar fazendo um vídeo para mostrar quando que a tua ráfia tem jeito ainda, tem esperança de vida, ou não, pode descartá-la que ela já está morta. No caso aqui nós temos algumas, como você pode ver, olha, estão bem feias, as que estão com folhas, outras já não tem mais folhas, já foi podado, ó, né? Ó, nesse caso aqui, o cliente foi tirando as folhas e ficou o estolão principal que se encontra totalmente seco, né? Aí nesse caso, olha aí, ó, tá solto, já apodreceu o estolão principal das duas pontas, né? Então, neste caso, eu diria que se a sua ráfia está nesta situação, como esta que nós estamos mostrando neste momento, infelizmente você já veio a perdê-la, né? Se ela está sem folha nenhuma e até mesmo o estolão principal, que é esta parte aqui, ó, onde esta está verde, dá para você entender bem. Então, se este estolão aqui estiver seco, como no caso desta aqui, aí o mais ideal é você já tá descartando ela para que não tenha este efeito ornamental perdido, e sim o contrário, em vez de você estar embelezando o ambiente aí na sua sala e na sua casa, você vai estar enfeiando aquele espaço. Aí temos outra situação parecida também, ó, haste totalmente, né, no primeiro momento, onde é fibroso, você não consegue perceber se a planta está viva ou não, mas vindo aqui, ó, todos os estolões que foram podados já seco, estolão principal seco. Se essas aqui estivessem secas e aqui ainda estivesse verde, então a gente ainda teria a chance de estar resgatando esta muda de ráfia. Mas neste caso aqui já nos indica que não. Aí esta ponta está perdida, porém nós temos um broto de ráfia saindo aqui embaixo. Aí neste caso eu vou estar fazendo a poda, a retirada desta haste principal que está, já nos indica estar seca, e vou estar resgatando esta pequena muda que saiu aqui do lado. Provavelmente ela vai vir com bastante saúde, como ela está saindo nova ali. E daí uma que já tem uma grande chance de ser recuperada ainda, é esta que se apresenta para nós com as folhas bem queimadas, como você pode ver. Indica-nos que esta planta estava num ambiente de sol bastante intenso, as folhas estão puxando para quase um amarelo.
E isto nos indica que ela estava num sol muito forte, provavelmente plantada em um vaso. Você vê que ela estava sentindo bastante, porém as novas folhas que estão saindo já no ambiente de meia sombra, já vêm com um verde bem bonito, se destacando bastante, com muita vitalidade aparentemente. Esta nós podemos, sem dúvida nenhuma, acreditar que ela será ainda uma bela muda de ráfia que poderá estar enfeitando o ambiente onde ela esteja. No primeiro momento eu não vou podar ela, vou deixar que estas folhas madurem por si mesma. E com o tempo, para recuperar uma planta, muitas vezes leva um certo tempo, que é o caso de uma ráfia nesta situação. Mesmo sendo cuidado aqui no nosso viveiro, tendo uma rega quase que diária, um acompanhamento constante, uma adubação ideal, ela pode levar até um ano para ser restituída toda a vitalidade, a saúde dela e o valor ornamental, como estas que estão aqui já pronta para o comércio. Outra característica de ráfia, a gente já postou alguns vídeos sobre esta planta aqui no nosso canal, é que ela, aqui na nossa região, nós comercializamos ela em duas variedades. Nós temos a ráfia de semente, que é esta daqui, deixa eu mostrar para você. Não é do viveiro também, é uma ráfia de cliente. Esta ráfia veio aqui para nós também sentindo bastante, ela começou a secar as pontas, aí a nossa cliente foi lá, cortou com a tesoura, ó. É muito comum o pessoal fazer esse tipo de coisa quando a ráfia começa a secar. A planta perde muito do seu efeito ornamental quando é feito isso, e além disso começa a secar onde é feito o corte, daí comprometendo toda a folha. Olha aí, ó, né, pessoal? Em todo lugar que corta, ela fica esta área seca. E olha só, folhas novas já que saíram aqui no viveiro com a gente fazendo cuidado. Ó, aproxima esta daqui, Antônio, que dá para o pessoal ver que ela é repicadinha as pontas. E a folha da ráfia de semente, ela é um verde brilhante e liso, diferente da outra ráfia que eu já vou mostrar. Ó, um novo estolão saindo aqui, né? Então, neste caso, nós já conseguimos fazer a recuperação desta ráfia de semente, que veio bastante combalida aqui para o nosso viveiro, quase a 100%. Ela já é uma planta que, fazendo uma poda de limpeza, tirar algumas folhas que estão mais feias, já pode até ser utilizada em um vaso sem problema nenhum. Por isso que é muito importante você pegar o jeito da planta, né? Esta planta está aqui há uns 4 meses e ela já começa a dar claros sinais de que está tendo a sua saúde reconstituída, apenas sendo feita as regas de uma forma correta. Aí muitas vezes vem a pergunta da rega, eu já vou explicar para você também. Mas antes eu vou mostrar a diferença, né? Mostrei a ráfia de semente ali para você. E aqui à minha frente agora nós temos a ráfia arbórea, que é esta ráfia, ela se apresenta para a gente em um tom mais rústico. Como você pode ver, ela é bem maior, o tronco dela é bem mais caneludo. São troncos mais grossos, né? Ela dá um visual de maior robustez em comparação com a ráfia de semente, que tem folhas menores, tronco mais fino, né? Um verde mais brilhante. E a ráfia arbórea tem este verde mais escuro
e as folhas um pouco aveludadas, como se fosse um verde fosco. Muito linda também, mas para sala, para ambiente, sala de recepção, em vasos, acaba sendo utilizado mais a ráfia de semente, porque ela ocupa menos espaço, ela é um pouco menor, dá a entender assim que ela fica geralmente mais proporcional em vasos, porque na maioria das vezes os ambientes internos são menores, mas quando é uma grande sala, aí a ráfia arbórea ela se adapta e fica bem proporcional à decoração de ambientes também. A questão da rega é muito importante você sempre manter uma umidade constante, nem encharcada e nem seco demais. E para fazer isto basta você vir e colocar a sua mão ali na terra, ó, coloca a mão e puxa um pouquinho, né? Aí, ó, neste caso a gente tem uma umidade adequada que está sendo sinalizada através desta terra úmida que fica fixada aqui nos meus dedos, né? Então, sempre que você pretende ter um cuidado com a sua planta, você precisa fazer isto até você pegar o jeito, como que esta planta vai se comportar no vaso onde você plantou, você precisa estar fazendo isto diariamente. Depois que o tempo vai passando, a gente vai pegando o jeito de trabalhar com a planta, o jeito de conviver com a planta, aí já não se torna necessário todo dia. Embora, se na dúvida, o ideal é fazer todo dia, né? Mas depois de um certo tempo, com a experiência, se torna intuitivo quando que tem que ser feita a rega da sua planta. E quando tem que ser feito é sempre que você passou a mão ali, colocou o dedo no substrato, percebeu que não tem umidade, saiu a sua mão limpinha, não colou nada de terra, é o momento adequado de você fazer uma rega na sua planta para mantê-la sempre com este visual maravilhoso. Olha que planta linda, né, gente? Realmente encanta a quem gosta de um verde, um maciço verde bem intenso no ambiente. A gente vai estar fazendo o cuidado destas outras ráfias aqui que veio para o nosso viveiro, a fim de não descartá-las, tentar recuperá-las, né? E conforme for aparecendo novas dúvidas aí no nosso canal, conforme você inscrito vai comentando e surgindo dúvidas que a gente possa estar sanando com a nossa experiência diária, é um prazer estar fazendo novos vídeos para que possamos ir socializando os nossos aprendizados e as nossas dificuldades. Um grande abraço e até o próximo.